sistema religioso, porque entendemos que não é somente uma safra, é mais do que uma safra, né? E a gente precisa ter cuidado. Hoje está sendo comum as pessoas aderirem à ideia, à heresia do desigrejado. O desigrejado é aquela pessoa que não quer congregar mais, que não quer que ela passe
versículos de Deuteronômio. Essa é a grande diferença
desse evangelho que a gente está aí, um evangelho virtual. E nós estamos caminhando para isso. Vocês não se escandalizem se daqui a poucos anos a igreja se reunir para ouvir uma inteligência artificial, sem ter pastor. E os membros decidirem qual a pregação que quer ouvir. Santos, inteligência artificial. Crie uma pregação, um sermão sobre tal tema. E você dá escolhe qual tipo de pregação. Se você quer ela textual, expositivo, tópica, e daí por diante. Só apertar o botão e vai aparecer alguém, vai aparecer mais o esboço. Como presbítero, eu estou convicto que eu posso. É para isso que está caminhando. O outro mesmo, eu estou dizendo, já teve, foi feito experimento já com isso. Depois eu estou entrando na internet, de novo, vou procurar saber o nome da tecnologia. Parece que como se fosse óleo, mais ou menos assim, está sendo diferente. É um vidro que o indivíduo vê ali uma pessoa e ela se comunica com você, mas é uma inteligência artificial. Você pode perguntar para ela responde, mas só é aí mágica. Não é uma pessoa real, é um vento, como fosse uma tela, e ali aquela pessoa você conversa com ela, a inteligência artificial. Nós estamos num mundo que é assombroso. Os homens não vão precisar mais ir para o espaço. Se dá um problema lá, vai a inteligência robô e inteligência artificial, que já está sendo criado para ir para outro lugar, explorar o universo e já ir para a tecnologia. Se precisar de uma peça, ele saber pegar o material lá, preparar e fazer a peça e colocar na nave. Você achar isso difícil? Não tem problema, é só entrar no documentário da NASA que você vai ver. É aí que nós estamos. Jesus está bem pertinho de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele disse: e a ciência se multiplicará, e o amor de Deus também vai esfriar, se multiplicar e multiplicar. Muito bem. Agora, o salmista diz que ama a casa do Senhor. E nós vamos falar aqui dessa importância da gente amar, não é amar como Israel, não. Quem ama Israel, ele já foi para o extremo. Tem um desigrejado que não quer saber de Deus, mas tem israelita, vamos dizer assim, fanático, que ele quer fazer do templo um amuleto. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando construíram o templo. Ele disse: não, aqui é o templo que habita Deus, Deus não vai permitir que o inimigo pensamento. Aí queria viver de qualquer maneira e queria se sustentar na ideia do tempo, seu lugar na mudança de Deus, e por isso Deus não ia permitir que Israel fosse construído. Isso é um extremo. Todo extremo é perigoso. Tem que ter uma fé centrada nas Escrituras. Então, por que nós devemos dar importância, dar valor ao tempo? Porque é o lugar de todo adorador. Esse lugar foi feito para nós frequentarmos ele, para adorar a Deus. O texto que leu em Deuteronômio capítulo 12, versículo 5, fala sobre isso. Ali vireis, vocês virão até aquele local para me adorar lá. No meio de todas as outras construções aqui dessa cidade, esse templo foi construído para nós irmos até aqui. Eu devo valorizar isso, porque quando não tem
de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um lugar de frequência regular. Há tantas desculpas justas, mas muitas desculpas deslavadas para não frequentar regularmente a casa de Deus. Só que Deus, Ele conhece o coração de cada um. Não adianta dar desculpa deslavadas. Eu estive numa cidade que uma irmã que ela dizia: pastor, eu só não vou à igreja porque eu não tenho carro. A minha filha, o senhor sabe, é deficiente visual. Mas o senhor, porque eu fiz o consórcio de um carro. E assim que eu tiver esse carro, eu vou ficar frequente na igreja. Olha só a conversa. Não deu 4 meses. A irmã foi sorteada. Recebeu o carro. Eu fosse lá na igreja. Então não adianta, nós só ficar calado. Nós só ficar calado, não dizendo, eu vou, faço, aconteça. Deus sabe o seu coração. Deus sabe que você também não vem, porque tem um motivo justo. Deus é sábio, Ele não é homem. Eu não sou eu que me engano com minhas concepções. Ele sabe, mas também Ele sabe o que vem. Está dizendo uma coisa só para dizer. Ele conhece. Agora, que a Bíblia, olha, uma coisa que não pode brigar é com imagem. Você está vendo a imagem, dizendo, não, mas você vai estar mostrando o que é. Tem coisa que brigar com a imagem. E outros querem brigar com a Bíblia. Aí é pior ainda. E está lá escrito, tem lá, irmão, é a palavra que está dizendo isso. Não precisa, não adianta, é a palavra que está dizendo isso. E para os igrejados, aqui, Atos 2:46. Veja só. Atos capítulo 2, versículo 46. Encontrar por ele, pode falar. Ele me ajuda. É a minha mobilidade mais difícil. 2:46 diz assim: e perseverando unanimemente todos no templo e partindo do pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Os discípulos, todo dia no templo, todos os dias. É um lugar de frequência regular. Não é preciso ter terça, sexta, domingo. E daí o nosso isso que está dizendo, eu estou dizendo, em absoluto. Mas o igreja tem que ter uma frequência regular, a igreja tem. Até porque o estatuto da igreja diz que se você passar 120 dias sem vir à igreja, você é desligado. Aí o que você vai levar do senhor, a pessoa ser desligada da igreja. E que frequentador é esse? Que passa 4 meses sem estar com ele, sem estar viajando e não vem à igreja. Não adianta. Não adianta. Você quer um funcionário que passa 4 meses da igreja e permanece como funcionário? É bem simples. Mas deve ter uma frequência da igreja. Há um culto de oração, um de ensino, e o domingo já é de celebração. Esse já é sério. Admiro que muitos crentes no domingo assim, sem nenhum motivo, ter aquele ânimo, aquela alegria, aquele desejo de estar comendo no domingo. Salvo, motivos justos. Mas o que dizer do crente que passa domingo pela manhã assistindo as corridas de Fórmula 1, à tarde os
e não sente um prazer, dizer, sabe, agora passei o dia todo aqui, agora eu já estou preparado, vou me organizar para ir para o mundo. Eu sinto muito, irmãos, mas tem uma coisa que não dá para você entender. Você crê em Jesus, tem certeza da salvação, passar o dia todo dentro da televisão e não ter desejo de vir à casa do Senhor, tem uma coisa espiritualmente muito grave, e não precisa ser pecado, não precisa. Nós precisamos ter frequência na casa de Deus. Os discípulos, eles reuniam todos os dias no templo. Havia uma frequência regular. Mas vamos lá mais à frente. Qual é o valor do templo na vida do crente? É um lugar de instrução de vida. É um lugar onde você recebe orientação. No meio de tanta turbulência que nós estamos vivendo, de tanta heresia, de tanta coisa, né? Tem um cidadão aí dizendo que ele, irmão José Moura, o senhor que tem muito mais tempo que ele, mas eu nunca ouvi dizer, desde que Jesus nasceu, e antes mesmo de Jesus, que algum profeta ou algum missionário foi enviado para outro planeta. Você já ouviu dizer? Eu pregar em outro planeta, irmãos e irmãs. Pois tem um apóstolo que ele diz que fala com todos os cristianos. E vocês pensam que eu só evangelizo aqui na terra? Eu já fui evangelizado em outros planetas. Minha missão é interplanetária, é fraca. Tem um mundo disso. Se não houver instrução da palavra de Deus, que é a instrução? Ensino, orientação. Não é muito difícil, não. O indivíduo uma coisa dessa achar que é verdade. E nós precisamos valorizar o templo do Senhor, o lugar onde eu o lugar onde foi batizado nas águas, o lugar onde foi batizado no Espírito Santo, o lugar onde eu adoro, o lugar onde eu sirvo ao Senhor. Eu tenho que valorizar ele. Tem sim, nós devemos fazer isso. É um lugar de instrução. Salmo 27, versículo de número 4. Salmos de número 27, versículo 4. E diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Só pedi, não, ele foi buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. A casa do Senhor é um lugar de instrução, de orientação, de ensino, né? Para que a gente possa ser guiado nos caminhos do Senhor. É um lugar de reverência, meus irmãos. Nós
Eu pergunto a vocês: deve existir aquela participação da Santa Ceia? Onde é que nós vamos chegar? A geração futura vai ser como? Vai ser como a geração futura? Se essas coisas se implantarem, porque nós vamos lá, nós temos que ver logo, nós vamos lá na fila, o bilhetezinho, vai para a eternidade, vamos embora. E esse povo que vai ficar vivendo dessa maneira, que igreja vai ter? Qual será a igreja se Deus demorar? Porque a pessoa não ter reverência ao momento da ceia, que a lei simboliza o corpo e o sangue de Jesus, que foi quem nos justificou, pagou o nosso pecado diante de Deus. Eu não tenho reverência, não nada não. Tem importa. Outro dia, no mocidade, pega duas horas sobre o cálice, na hora que eu acho graça, mas cômicos, se não fosse trágico. Aí nós, os irmãos podem beber, aí nos pegou, vamos brindar, entendeu? Como se fosse um drink. Tá bom. Agora, você não pode falar não pode falar, tem que deixar essa coisa roda na igreja. Você vai parar. Se a gente não está tendo temor, como é que vai parar? Como é que vai parar isso? Daqui a pouco o cara vai comer o pão com chiclete. Reverência. Irmão, é coisa simples. Eu fui para uma palestra e alguém achou que tudo demais. Eu não sei se eles vão jogos para também. Foi aqui no Macaúça. Meus irmãos, a palestra começou uma palestra para casais, e poucas pessoas não têm essa ideia. E lá no casal, passou na hora que eu estava na palestra, se fosse Zezinho Maria, eu deixaria passar. Mas a palestra parou logo. Eu falei, irmão, se você não está gostando da minha palestra, está falando, pode sair, pode ir para casa. Você pode dar ignorância. Não, quem foi ignorante? Quem se comportou mal? E dentro dele, se expressar. Irmão, você não está na sua casa, não. Você não está na sala da sua casa, não está lá na cozinha, não está na casa da sua sogra, da pessoa que gosta da vida. Nós precisamos ter esse cuidado. Sabe o que é isso? Não tem algumas pessoas, vocês não está uma palestra. Eu estou dizendo aqui, não é vocês não. Mas a gente pode ter irmãos, tem pessoas que não sabem o que significa isso aqui, não. Não sabe. Porque acham que aqui é uma praça, ou um lugar qualquer, uma associação. Não dá para cá, arrasta a cadeira, tá? Pega a cadeira assim, pega a cadeira assim, lá na rua, não é bom. Pega a cadeira que você acerta, arrasta a cadeira, fica ali, tá? Não vejo nada mais, eu vejo. Não dá não adianta você brigar com a vida, você não vai ganhar. Nós precisamos mudar. Há uma necessidade de mudar. A gente revelou os comportamentos. Isso aqui é a casa de Deus, não é a casa não, não é a casa da sogra não. Dentro da casa da sogra ficar mudar. Isso aqui é a casa de Deus, tudo bem. Aqui é a casa do Senhor. Como foi assim? Eu fui inaugurar que foi consagrado esse lugar para adorar a Deus. Temor, reverência, santidade, precisa se comportar.
que não é lugar de mostrar as fotos que tirou no lazer, na onda, não está aqui passando no celular, não é lugar para isso. Você veio agora, veio servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É lugar de consolo na velhice. Vamos ler aí Lucas capítulo número 2, versículo 36 e 37. Se é uma coisa que as pessoas de idade avançada gostavam, ou sempre tiveram prazer de estar na casa do Senhor. Por favor, se alguém para primeiro ler Lucas 2, 36 e 37. Servia a Deus de dia e de noite aonde? No templo. Era viúva, não tinha marido para cuidar, certamente netos também, ou se tinha, era cargo dos filhos. Então ela tinha tempo da velhice dela, ela podia dedicar o tempo que me resta de vida totalmente a Deus. Então um lugar de consolo, e por ela estar ali, ela teve um privilégio. Qual foi o privilégio da profetisa? Teve o privilégio de ver, certo? As promessas feitas a Israel. Chegar lá e ela está presente. Se ela não tivesse podido ter perdido aquela oportunidade, mas ela aproveitou, que chama a atenção, que é um lugar de consolo. Ela, na velhice, ela foi para o templo, o consolo dela, ela está no templo servindo ao Senhor. Era viúva, ela ficou o tempo dela podendo vir ao templo, se dedicar a Deus com jejum, com oração, certamente intercedendo por Israel, pela vida do Messias, pelo povo, fazer um serviço maravilhoso. Billy Graham, como sabe, foi o maior evangelista do século XX. Ele disse que teve uma visão, ele conta no livro que ele escreveu. Teve uma visão. E Deus chamava ele ia para um salão enorme. Naquele salão estava uma mesa enorme também. E várias coroas, começaram da maior até a menor. E ele disse que quando estava ali, naquela visão, ele ficou imaginando ele próprio na visão. Certamente esta coroa maior vai ser a minha, porque eu já ganhei milhões de almas para o reino de Deus. E ele era um evangelista bem sucedido. Deus, se havia um evangelista na terra no século XXI, chamava-se Billy Graham. Mas o homem chegou lá e disse: olha, sabe que tem essa coroa aqui? Vem aqui. Aí ele levou ele no segundo lugar, era um salão, ele mais perto de uma janela. E ele olhava para baixo aqui na terra. E estava como se fosse lá no céu. Aí ele olhava para baixo, e disse: olha ali, está vendo aquela velhinha ali, aquela senhorinha? O sucesso do seu ministério é ela, toda vez que você vai para a cruzada evangelística, ela se dedica em jejum e oração para Deus abençoar. É dela essa coroa. Dedicação. Na velhice, a Bíblia diz que na velhice ainda serão
preguiçoso espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor. E ela estava no templo todos os dias. O templo também é na época de crise, no tempo de crise. O rei Ezequias, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos exércitos de Senaqueribe, rei da Síria, e começaram a faltar. Diz: olha, diga a Ezequias, não se confie no Deus dele, não, porque o Deus da Síria destruiu vários outros deuses das coisas. Ele não incite o povo a confiar no Deus, no Senhor, não. Eu não vou cercar e não destruir. Aí Ezequias, sabe o que fez? Ele disse: vou fazer uma bomba atômica, vamos construir uma arma mais poderosa do que a dele. Não. Ele foi falar com quem pode todas as coisas. Correu para a casa do Senhor, apresentou a Deus, foi orar, buscar a Deus. Era sério a coisa. E sabe o que Deus fez? Mandou só um anjo. Não precisou mais nenhum. E vou aproveitar aqui a pastor Bianca, porque tem muitas irmãs, vocês aqui também, a gente não foi mais irmãs por aí, são pessoas. Nessa história de ano, um dia, perguntando como é que a senhora está. Ela disse: estou bem. Na minha casa aqui tem o anjo Gabriel de um lado e Miguel do outro. Eu entendi que aquela irmã nunca está Bíblia. Meu Deus, porque tinha que botar Miguel, que é o chefe dos arcanos, nem também Gabriel, e tem muito o que fazer. Só vai ficar uma moça de 85 mil soldados, mas a gente matar uma mulher. Se esquece que está escrito: o anjo do Senhor acampa-se em quê? Em redor daqueles que o temem, a Deus e os. Acabou. Não precisa ligar, não tem o que fazer, não é assim. Tem mais o que fazer. Gabriel também. Então vocês aprendam. Vocês sabem. Aprendam, não aprendam essas coisas com as pessoas, não. As coisas não tem pé nem cabeça, não. Estou vendo o ano. Onde está aqui? Não estou vendo. Não fala a verdade, você está vendo. Diga que está vendo mesmo, você está inventando. Para poder se alegrar, para você ficar lá. Está vendo mesmo, está tudo bem. Agora, se não está vendo, não vem inventar. Estou vendo pela fé, não. É paciência. Porque pela fé também é bem. E o olho de Deus está aqui. Agora, se eu estou vendo, está vendo mesmo. Ele está passando aqui, ó. Aí, você se diz: prega a palavra, mas não. Assim, isso aqui tem um olho aqui dentro. Ele está falando para lá e para cá. O negócio pega fogo. Ele tem que aprender. Sabe? Tem que aprender. Esse evangelho está sendo pregado aí, esse estudo está sendo feito aí. Que corre gente para lá, que pula, que fica o tempo todo pulando, não tem a palavra, não tem ensinamento, não tem na pregação, não vem na palavra de Deus, é só emocionamento. Fuja em nome de Jesus. Fuja. Eu conceitei que não tinha nada disso. Deus operava de maneira maravilhosa. Eu não vi ninguém correndo na igreja. Via antigamente. Está doido, está feio, senta. Agora já sabia. E Deus lançava com os Espírito Santo, Deus lançava com o Espírito Santo, curava, falava línguas estranhas, no avião, canadeiro, não tinha nada disso. Agora Deus operava de verdade. Ele via o poder de Deus pela verdade. Agora já muito azulado, muito bom, muito sensacionalismo, não espere entendendo, e a gente não vê nada. Precisa ir esperar. E um pouco pela facilidade. Se eu fosse um desses aqui, meu amigo, tem aquela cara pública todo dia. O Espírito Santo precisa nos pediu. Nós precisamos combater isso, deixar Deus operar. Deixar Deus operar. Leva o tempo todo com essa coisa do povo, alegrando
fogo do céu, consumiu o holocausto, bebeu a água do rei, aleluia, o povo se dobrou de só o Senhor é Deus. Aleluia. E Ezequias orou, e Deus mandou o anjo destruir os exércitos, senar guerreiros que tiveram que bater e retirar, senão morreram todos. Então, a casa do Senhor é lugar dele, refúgio no lugar dele, em tempos de crise. É lugar onde bênçãos são pronunciadas. O Salmo de número 84, se nós lermos lá, fala da comunhão com Deus e restauração espiritual. Fala de resposta de oração. Fala de honra. No versículo 10 aqui, os porteiros daqui. É interessante que o salmista diz assim: eu prefiro estar na porta, no átrio da casa de Deus, do que em outro lugar nenhum. Não era nem dentro do templo, era na porta. Em outras palavras, se a gente for contextualizar, o que é que o salmista está dizendo? Eu prefiro ser um porteiro na casa de Deus do que estar em qualquer outro reino, em qualquer lugar. Para mim, é um lugar de honra servir a Deus. Os senhores se conscientizem disso cada vez, vocês são conscientes. Vocês foram chamados por Deus para trabalhar para o Senhor. E é uma honra a milhares de pessoas que queriam estar no lugar de Daniel, de Gerilson, de irmão Ivanilson, de Jorge, de no meu lugar. Mas Deus escolheu vocês. É honra. O rei de Israel disse: eu gostaria de ser um porteiro, eu não poder. Era da tribo de Judá, se eu pudesse ser porteiro, se fosse Levi, se fosse escolhido da tribo sacerdotal. Glória a Deus. É um lugar de glória. Quando Salomão inaugurou o templo, a glória de Deus desceu, mas desceu de uma maneira tal que o homem subiu, os sacerdotes não podiam ministrar, a glória de Deus desceu sobre o povo. É importante estar cheio de pessoas no templo, mas é mais importante que essas pessoas estão no povo, que o templo esteja cheio com a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando ela aparece, os homens sobem, não se vê mais homem, não se vê mais nada, só se vê a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que o templo é importante na nossa vida. Vamos amar cada dia mais a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o lugar reservado para nós adorarmos na beleza da sua santidade. Meus irmãos, Tá bebendo água? como vocês estão vendo aí, não estão funcionando todos ainda, mas somente dois, um aqui e aquele acolá. Eu notei que o irmão Luiz já mudou de lugar. Não sei porquê. Mas tem mais dois que vai botar para funcionar amanhã e vai nos auxiliar mais ainda do que está no ambiente. Esperamos que Deus nos ajude a outra parte lá de cá e vai esfriar mesmo, porque não precisa de ligar os seis. Não vai precisar ligar seis da noite, mas aqueles cultos de dia, ou tiver festividade de muita gente, o transpirador se calor, certo? Então vai haver a necessidade de ligarmos todos, né? Eu quero já assim, agradecer aos irmãos as vossas contribuições, o nosso apoio. Sabe que não foi eu que fiz, não. Se eu disser, eu não entendi. Quem fez foi vocês. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Quem fez foi a igreja. Glória seja dada no nome do Senhor. E nós vamos ficar de pé. E quero avisar o pessoal do curso de teologia que nós temos aula de 8h30. Não chega de 9, não.
testemunhar, irmão. O senhor falou aí de anjo, eu não vi não, o anjo não. Mas quando o irmão João estava cantando o segundo louvor, eu escutei uma voz muito linda de um violino acompanha. O outro louvor, era a voz de um violino acompanhando todo louvor, quando ele estava cantando o segundo louvor. Eu fiquei aqui só escutando. E tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deixa eu ver aqui. O Elias vai orar ao Senhor. E depois o pastor da igreja vai impetrar a bênção dos apóstolos. Queridos irmãos, com muita alegria, saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, meu Deus, a nossa gratidão, Senhor, pela palavra, meu Senhor, que nós ouvimos nesta noite. Palavra maravilhosa, Senhor, que nos dá força, que nos alimenta, Senhor, que nos ajuda a estar de pé, a estar firme na tua presença, Senhor. Essa palavra, meu Deus, que nós precisamos estar, Senhor, com ela todos os dias, Senhor. Deus maravilhoso, também te pedimos, Senhor. Abençoa teus servos, Senhor, a tua igreja. Deus, nesta noite nós pedimos a ti, Senhor, nos leva para nossos lares, meu Deus. Acampados com teus anjos, Senhor, e nos conceda, meu Pai, uma boa noite, um sono reparador na tua presença, sem ter muita opção. Porque é assim que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a igreja diz: amém. Curve sua cabeça nesse tempo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e